Nós vamos falar agora de um exemplo de gestão, de uma gestão equilibrada, de uma gestão focada, de uma gestão premiada. O Tribunal de Justiça do Piauí acaba de receber do Conselho Nacional de Justiça o selo prata. E para falar sobre este assunto, fazendo também um balanço das atividades, a expansão do Tribunal de Justiça, da prestação jurisdicional para o interior do Estado, nós vamos conversar com o presidente do TJ, o desembargador José de Ribamar Oliveira. Presidente, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Não foi por falta nem de convite, nem de oportunidade, mas sua agenda realmente é lotada. O presidente tem uma agenda lotada, mas é um prazer receber o senhor aqui. Perfeito. Boa tarde a todos que nos assistem. É uma satisfação poder participar deste prestigiado programa noticioso, né? Com esse excelente apresentador. Obrigado. De certo que estamos, de fato, felizes, chegando quase ao final da gestão, mas muito satisfeitos com os resultados alcançados. Quando chegamos no Tribunal de Justiça 2 anos atrás, na presidência, encontramos o tribunal em plena pandemia, o que dificultou a gestão anterior. Só uma observação, presidente. Quando o senhor chegou, ainda estava no auge da pandemia? No auge da pandemia, estava no final do primeiro ano ainda, a pandemia em alta, né? Eu creio que isso dificultou a gestão do nosso colega, do nosso gestor anterior, mas reunimos uma equipe muito boa, nossos servidores, que eram do meu gabinete, passaram a formar os servidores da presidência, né? Iniciamos uma gestão com muito planejamento prévio, com, vamos dizer, estudos do que a gente precisava. O Conselho Nacional de Justiça tem uns parâmetros para a concessão da premiação do selo de qualidade, né, que premia anualmente os tribunais, e nós seguimos vamos dizer assim, aquelas indicações que o Conselho exigia, né? De certo que seguimos os padrões de governança, produtividade, efetividade e resolutividade. Presidente, o selo prata, para a concessão do selo pelo Conselho Nacional de Justiça, não é uma concessão fácil. Ele não é concedido, não é uma espécie de, digamos, título de cortesia. Não, ele é concedido quando, como o senhor falou, o tribunal atende todos aqueles requisitos e que são requisitos extremamente rigorosos. Então, quer dizer, como o senhor disse, foi preciso realiar uma série de ações, estrutura, prestação de serviço. O senhor foi obrigado a implementar uma mudança muito profunda. De fato, o selo prata que nós recebemos, uma certificação de excelência dos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça, que é a distribuição da justiça. Mas há toda uma situação que o CNJ examina, né? Toda a sistemática de governança do tribunal, de como prestamos serviço, até a questão ambiental, se nós utilizamos garrafa PET, copos descartáveis, enfim, até tudo é examinado, não é? Minuciosamente. De certo que apenas 10 tribunais recebem o selo prata e apenas 5 recebem o selo ouro e apenas 3 o selo diamante. Nós fomos um selo prata com sabor de ouro, porque fomos a mais elevada pontuação do selo prata. Quer dizer, de todos os tribunais que foram contemplados com selo prata, o primeiro foi o Piauí. Foi o Piauí, exatamente, a pontuação mais alta, né? De certo que saímos desse evento lá, onde se reúnem todos os presidentes de tribunais, não só os tribunais estaduais, mas os tribunais federais, né, os tribunais, enfim, de modo que nós somos hoje o 11º lugar entre os 27 tribunais estaduais, ou seja, os 26 estados e mais o Distrito Federal. Então estamos felizes porque o CNJ esteve aqui recentemente e eu estava conversando com o magistrado ontem, ele disse: desembargador, pela primeira vez eu vi o CNJ chegar aqui e elogiar no encerramento de uma inspeção que foi feita recentemente e elogiar o Tribunal de Justiça. De certo que o Tribunal de Justiça tem muito serviço prestado
nesses 2 anos, porque exatamente hoje, conversando com um advogado de um grande escritório, ele disse: presidente, os nossos advogados, quando abrem o computador no início do expediente, tem lá dezenas e dezenas de intimações para cumprir prazo, notificações para cumprimento de sentença. Então, a prestação jurisdicional se não está plena, está indo muito bem, não é? As coisas estão andando, a economia sendo movimentada com a prestação jurisdicional. Você tem uma ideia, quando eu assumi o tribunal, nós tínhamos em depósitos judiciais. O que são depósitos judiciais? São valores à disposição das partes vencedoras nas demandas. Tínhamos cerca de 470 milhões de reais em depósitos judiciais. E hoje temos pertinho de 1 bilhão de reais em 2 anos. Isso significa o quê? Que as demandas estão sendo resolvidas e os valores, não é, em termos de valores, estão sendo depositados a favor das partes. Presidente, só uma curiosidade, me permita. Apesar de ter muitos anos de jornalismo e o jornalista, ele também... O jornalista é aquele profissional que entende um pouco de muita coisa. Não é? Então, não sou um especialista em direito, o especialista aqui é o senhor. E esse depósito, presidente, o senhor falou quase 1 bilhão de depósitos judiciais que estão à disposição das partes, da parte vencedora, enfim. Como é que funciona? O que é que esse está lá? O vencedor não foi pegar? Quem ganhou a causa? Não, o vencedor pega diariamente. A questão é que ele vai retirando e outros vão chegando. Vai chegando. Vai girando. Quer dizer, então isso mostra uma celeridade ainda maior. Perfeito. Isso demonstra que a justiça está trabalhando, né? Hoje, para se ter uma ideia, o 2º grau, que é o tribunal, os gabinetes dos desembargadores, tiveram um acréscimo de cerca de 250% na produtividade em relação aos anos anteriores. 250%, presidente? Exatamente. Quem julgava 500 passou a julgar 1.500, mas é muito mais do que isso. Né? Então, presidente, o resultado é extraordinário. Presidente, assim, desde que eu comecei a trabalhar como jornalista, que há essa discussão sobre a lentidão da justiça, né? Que a justiça é lenta, que a justiça demora, que a justiça não chega a todas as pessoas, ou seja, não chega a todos os cidadãos. Aí eu acho que essa pergunta a gente pode dividir em 2 partes. A primeira delas, o senhor acha que há um excesso de recursos, ou seja, de possibilidade de recursos, e isso faz com que o processo se arraste por muito tempo? O senhor acha que poderia haver, digamos, uma diminuição nessa quantidade, sem, é claro, haver prejuízo na defesa, no amplo direito ao contraditório? De fato, mas hoje os tribunais superiores estão cuidando de diminuir a quantidade de recursos. Eles têm o que se chamam lá de julgamento de demandas repetitivas, né? Então, aquelas demandas que são costumeiras, que tem lá, vamos dizer assim, as decisões com repercussão geral, que é repercussão geral, é aquilo que abrange todas aquelas demandas que têm mais ou menos o mesmo fundamento para o julgamento. Aquilo não sobe mais. Quando chega lá, ele já devolve, né? Ali já vale, inclusive, para julgamentos em primeira instância. Exatamente. Já vale, inclusive, para julgamento em primeira instância. O juiz verifica que há uma repercussão geral dos tribunais superiores com relação àquele assunto, já é obrigado a julgar. Por isso é que hoje os processos, as demandas aumentam, mas a quantidade de julgamentos aumentaram consideravelmente. Para você ter uma ideia com relação a essa questão da demora, né? Que chamam de... um excesso de tempo no curso de um processo, né? Você falou o nome agora que não me vem à mente. Os graus, né, de recursos, os graus recursais, né? Então, nós, quando entramos na presidência do tribunal, quando assumimos a presidência, nós fomos cuidar disso, né? A queixa era geral, a procrastinação, a demora nas soluções. Então, no 2º grau do meu tribunal, um processo que demorava, em média, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Porque a questão da estrutura, o excesso de demanda,
e poucos servidores, poucos recursos, que é uma situação que hoje existe no tribunal, os recursos parcos, né, minguados para as necessidades do tribunal. Tivemos que improvisar muito, mas hoje, por conta de todo esse trabalho que foi feito, um planejamento organizado, sem aumentar despesas, um processo hoje demora cerca de 1 ano e meio apenas. Nós ganhamos cerca de 1 ano e meio a 2 anos para finalizar um processo no Tribunal de Justiça. Isso é um avanço extraordinário, né? De modo que era uma preocupação minha que nós conseguimos debelar o tempo de demora para finalizar um processo no Tribunal de Justiça. Presidente, eu inclusive recebo diariamente e-mails do Tribunal de Justiça, né, do Serviço de Imprensa do Tribunal de Justiça, então, e tenho acompanhado, embora nem todos sejam notícias no sentido de julgamentos, enfim, mas eu costumo ler todos, sejam eventos, sejam realizações, até para acompanhar, porque, como eu disse aqui, em termos de justiça, considerando o grau de hierarquia, é a segunda instância, mas em termos de justiça do Piauí é o último grau, justiça piauiense, Tribunal de Justiça. Eu tenho observado uma expansão do tribunal para o interior também, né, do Estado. Também. Nós hoje estamos em cerca de 60, 70 comarcas, todas com seus juízes, embora estejamos necessitando já de fazer concurso, porque muita gente vai se aposentar já no ano que vem, não é? De certo que há necessidade também de se fazer o concurso para juiz. Mas as comarcas estão assistidas, todos os juízes têm o balcão virtual à sua disposição, os advogados e as partes podem acessar durante o horário do expediente. Então, o acompanhamento dos processos está muito facilitado, não há nenhuma dificuldade para se saber como andam os processos, para se realizar a audiência. Se a parte não puder ir lá, se faz remotamente. De certo que os avanços foram consideráveis, e eu quero destacar exatamente aqui esse lado da utilização da informática, né, dos recursos da informática, que hoje estão presentes em todas as comarcas, né? Avançamos com a aplicação de uma série de ferramentas que facilitam a tramitação processual, e isso nos permitiu que nós avançássemos consideravelmente no andamento, na rapidez da tramitação dos processos. Quer dizer, imaginar, presidente, antigamente, o senhor lembra muito bem, claro, um advogado que tinha, por exemplo, um processo tramitando em São João do Piauí. Ele só tinha 2 formas de saber como é que estava a tramitação. Ou ele ia lá na comarca ou ligava, tinha que ir para o telefone ligar. Hoje, da casa dele, do escritório, ele acessa, do celular, ele acessa tudo. Presidente, uma outra questão que eu queria tratar com o senhor, que eu acho que é importante, antes da gente tratar, eu queria fazer esse parênteses, porque senão me foge a pergunta. Nós passamos um período eleitoral, turbulento, um período complicado, um período em que, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal foram atacados, a justiça como um todo foi atacada, foi colocado em xeque, o sistema de votação, foi preciso, pela primeira vez, a gente viu ali no pós-resultado, ali por volta de 8h30, 9 horas, a presença da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, a manifestação do presidente do Senado, do presidente da Câmara, ou seja, a gente percebia claramente uma união dos poderes para dar legitimidade àquela eleição, para que não houvesse qualquer tipo de questionamento e nem de prejuízo à democracia. E eu pergunto ao senhor, muitos falam em ativismo do judiciário, que o judiciário está decidindo em questões que não cabe ao judiciário, ou o judiciário está, vamos usar aquela expressão popular, se metendo onde não devia. O senhor vê esse excesso de ativismo ou só acha que o judiciário está agindo porque, por exemplo, o legislativo ou outros entes não fazem o seu papel? Ativismo judicial, como eu disse, é um termo que vem sendo empregado há bastante tempo, tendo em vista a atuação do judiciário em esferas que, em regra, seriam do executivo. Então, vejamos. Ou legislativo, né, presidente? Ou legislativo, então. E até principalmente do legislativo. Do legislativo, é verdade. Então, vejamos, a questão
prestação do direito à saúde, né? Que é algo que o judiciário atua muito, né? Por exemplo, o Estado não tem condições de prestar os seus hospitais, de prestar o serviço de saúde que a parte necessita, a parte vai ao judiciário e o judiciário determina que o Estado preste aquele serviço de saúde ao cidadão, que é garantido constitucionalmente, né? Determinando que mande para outro estado ou que bote no hospital particular para que o cidadão tenha aquele seu direito garantido. Então, o que é isso? É ativismo judicial. Com relação a essa questão da política, a questão eleitoral, eu só tenho a dizer que entendo que o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é quem tem o comando, né, da eleição, é quem sabe como proceder, e eu vejo que houve, de certa forma, excesso com relação à atuação, não é, do presidente do STE, do TSE, né, e tal, eu entendo que não deveria acontecer, porque devemos respeitar as instituições, devemos respeitar o judiciário, os tribunais, os ministros lá, porque estão nesses tribunais superiores, nos presidentes das cortes superiores, exatamente a garantia do processo democrático, das instituições democráticas, para que o país ande bem, né? De certo que eu não vejo como ativismo judicial, que é diferente, que é aquilo que eu falei em primeiro lugar. Agora, vejo como uma atuação devida, necessária, né? Necessária para que as coisas corram bem no país. Agora, presidente, no caso do legislativo, muitas vezes o judiciário é provocado pelo próprio legislativo. Por deputados, por senadores. E aí, quando o senhor fala de defender o interesse do cidadão, muitas vezes é alguma questão relacionada ao interesse de uma classe de pessoas. Quando o legislativo não caminha, não julga, não define, essa classe recorre ao judiciário. Então tem que se ver também que ocorrem essas situações. Não é o judiciário agindo de ofício. O judiciário não pode ficar inerte, né? As suas provocações. Ele está ali a posto exatamente para atender o cidadão, né? E quando provocado, ele tem que decidir, tem que atuar. E certo que eu entendo que o judiciário brasileiro hoje faz um grande papel, é um dos melhores judiciários do mundo, né? Em termos de preparo, em termos de juízes. Nós temos cerca de 17 mil juízes no Brasil. Acho que talvez seja um dos maiores do mundo, a maior quantidade de juízes do mundo, por país, de modo que é um judiciário muito elogiado fora do Brasil. Estamos nos aperfeiçoando cada vez mais, porquanto nós precisamos reprimir ainda uma quantidade imensa de demandas com soluções em termos de conciliação. Aqui no Piauí, por exemplo, estamos criando centros de conciliação e de solução de conflitos, né? Já na capital de Teresina, nós temos cerca de 12 centros de conciliação e estamos já espalhando pelo interior do estado. Começamos nas 8 principais cidades e isso deverá chegar ao estado todo em breve. Presidente, o senhor falou aí em mediação e arbitragem, ou seja, solução de conflitos. Claro, o objetivo é evitar que aquela demanda chegue, se torne um processo e chegue à justiça. Que aí é custo, é tempo. Fazendo assim uma espécie de balanço até agora, o que é que o senhor nos diria em termos de resultado? Tem evitado muito que determinadas questões cheguem ao judiciário? Muito, muito. O senhor tem uma ideia, nós tivemos há 20 dias atrás a Semana Nacional de Conciliação. Foi feito no Brasil todo e foi realizado no Piauí. Chegamos a 500 milhões, aliás, a 500 mil reais, salvo engano. Foi uma cifra muito mais do que isso, eu não me lembro bem. Em termos de acordo, foram celebrados acordos, nós temos equipes especializadas, né, na celebração de acordos. Temos mais ou menos 100 conciliadores preparados para atuarem, né, de modo que qualquer pessoa, qualquer cidadão que tem um processo lá no tribunal ou no juiz pode pedir para mandar aquele processo para o centro de conciliação, que lá as partes são convocadas para uma tentativa de acordo, que em regra se chega a um consenso pelo menos em 30% daqueles que são encaminhados para tratativas em termos de acordo.
Aí me remete a outra questão, presidente, porque se de um lado a gente reclama se de um lado há uma reclamação de lentidão no judiciário, que o senhor acabou de trazer dados mostrando que essa situação já mudou muito e caminha para uma mudança mais radical ainda, há um excesso de judicialização no país, né? Tudo se judicializa, por tudo se judicializa. Aí, se você tem uma situação de judicialização, um acúmulo processual com a quantidade limitada de funcionários, de um modo geral, juízes, servidores, enfim, você tem uma volta da lentidão. Quer dizer, então, acho também uma questão, presidente, até de concepção mesmo, e aí essa questão da mediação, da solução de conflitos, o serviço chega para ficar e para ser ampliado. Não é negar, muita gente, mas eu acho que isso só se resolve na justiça. Não, aquela história de que quando é feito um acordo, não sai caro para ninguém, né, presidente? É verdade. Tem a ver com a nossa cultura, a cultura da litigância. Qualquer coisa eu vou procurar um advogado. Hoje, a parte, se tem uma dificuldade, vamos dizer, com o vizinho que entrou meio metro no seu terreno, não precisa procurar um advogado. Vai no centro de conciliação do seu bairro, não é? Nós temos 12 em Teresina, e lá não precisa de advogado, ele reduz a termo aquela reclamação, chama-se o vizinho e lá se faz uma tentativa de acordo, que quase sempre é possível não precisar ir até o judiciário, né? Abarrotar os cartórios, criar, enfim, ter despesas, preocupações. Então, hoje é possível que se busque as soluções antes de se buscar o judiciário. Presidente, duas questões para a gente encerrar. A primeira delas, que eu queria tratar com o senhor, que ainda é um assunto muito discutido, essa história da prisão em segunda instância, da condenação em segunda instância, de que já se pode cumprir a pena quando houver uma condenação em segunda instância. Ao passo que a Constituição diz que a pessoa só pode ser presa quando o processo estiver transitado e julgado, ou seja, quando não couber mais recurso para aquele processo. Foi julgado em última instância, não tem mais recurso. Eu queria só avaliasse, de um lado, essa pressão pela prisão em segunda instância, muitas vezes alegando que já seria uma forma de atingir, por exemplo, as pessoas mais abastadas, que têm mais dinheiro. Se a gente considerar a pirâmide social do Brasil, é uma pirâmide mesmo, quer dizer, quem está lá no topo lá é 1% da população, não é por aí. Mas, enfim, eu queria que só avaliasse esses dois lados que conflitam em relação a esse tema. De fato, se questiona muito se o condenado em primeira instância, se confirmada em segunda, já deve ser preso imediatamente, né? Sem aguardar recursos outros para o Tribunal, para o Supremo Tribunal Federal. De certo que há uma discussão em torno disso. Eu, particularmente, sou vamos dizer assim, daquele grupo que entende que a parte deve ter todo o direito de defesa até o final. Evidentemente, estando preso aquele que a norma penal, o processual penal determina, que é os casos de prisão preventiva, né, que devem ser examinados. Aqueles casos em que não é caso de prisão preventiva, que a parte pode aguardar o julgamento em liberdade, eu entendo que não seria caso de prisão em segunda instância. A não ser os casos de prisão preventiva, que já são casos de crimes mais graves. No ordenamento jurídico, a prisão não é regra, é exceção, né, presidente? Exatamente. Ela é uma exceção. E por último, presidente, é o seguinte, o senhor falou muito da evolução do judiciário, utilizando a internet, e é visível isso, é claro isso. De outro lado, o judiciário também começa, com a chegada da internet, a receber demandas dessa área, crimes virtuais, ataques através de redes sociais. É um outro tipo de demanda, por exemplo, que quando o senhor iniciou sua carreira, não havia essa demanda, não tinha esse tipo de demanda. E eu ouço muito ministro, a gente viu agora o TSE muito empenhado em fazer, por exemplo, acordos com as plataformas para que esse combate fosse mais efetivo. Eu vejo advogados, juízes, embargadores falando da dificuldade, porque esses provedores ficam nos Estados Unidos, a dificuldade de entrar em contato para remover conteúdo, enfim, é um tabu que ainda precisa ser, é um muro ali que precisa ser ultrapassado ainda pelo judiciário. Eu acredito que sim, de fato sim, porque a cada dia nós temos dificuldades com relação
esse tipo de postulação. Nem legislação ainda específica, né, presidente? Tem específica sobre isso? Já temos o marco cibernético, né, já é de algum tempo. Agora, essa é uma situação que a cada dia muda, tem novidades, né? Tem novidades. Nós, por exemplo, nos tribunais brasileiros, nós recebemos ataques cibernéticos diariamente na busca de sequestrar os nossos arquivos, né? São ataques vindo de países do Oriente, vindo de países do leste europeu, e nós temos que investir muito dinheiro para a proteção dos nossos dados. Compramos programas caríssimos, né? Que visam, né, bloquear os ataques cibernéticos. Isso ocorre diariamente, são as centenas, né? Felizmente, os tribunais brasileiros estão preparados, né? Utilizamos ferramentas de alta tecnologia de ponta para a proteção dos nossos dados. Mas esses ataques existem, de certo que a cada dia é necessário mudanças, porque vem uma atualização, porque vem uma situação nova, e nossa equipe aqui no Piauí é uma equipe muito preparada. Nós temos um laboratório de inovação nessa área, onde criamos várias ferramentas para facilitar a tramitação dos processos, e também na área de proteção de dados. Nós temos inclusive doutores em TI, né, mestres em TI, que atuam no nosso sistema de TI, de modo que é um trabalho de excelência esse do nosso tribunal, que eu queria aqui elogiar de público. Presidente, leve os nossos parabéns a todos os desembargadores do Tribunal de Justiça, aos servidores, a todos que fazem a justiça do Piauí, aos juízes, promotores, enfim, a todos, porque o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça, o selo prata, não é um reconhecimento só à justiça, mas é uma honraria que é estendida a todo o Piauí, né? Isso mostra, por exemplo, que o Piauí está sendo beneficiado com a justiça ainda melhor, com a justiça ainda mais eficiente. Então, leve os nossos parabéns a todos da Justiça, do Tribunal de Justiça, e extensivo à justiça como um todo. Sem dúvida. O Tribunal de Justiça do Piauí hoje é orgulho dos seus servidores, dos seus juízes, juízas, dos seus magistrados em geral, né? Porque hoje é um tribunal conhecido pela excelência do trabalho que faz e que leva em frente, e certo que hoje o Piauí é nacionalmente conhecido em termos de justiça, né? Nós somos parabenizados por aí. Para o senhor ter uma ideia, eu devo receber no dia 8 de dezembro, que é o Dia da Justiça, uma comenda do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela prestação de serviços prestados ao Rio, imagine, mas na verdade é a justiça brasileira, porque quando se eleva a justiça de um Estado, estamos elevando a justiça como um todo. Então, eu repito, os servidores, servidoras, magistrados e magistradas hoje se orgulham do tribunal que tem. E vamos continuar com a próxima gestão, e vai começar agora, já preparada para continuar esse trabalho que já vemos fazendo. Presidente, parabéns mais uma vez, e eu agradeço muito a sua presença aqui no Jornal Dia News, no Sistema Dia de Comunicação. Muito obrigado, estou à disposição.